Você já se perguntou que talvez uma das questões que você carrega que te impede de ir atrás e de buscar uma vida melhor pode ser o medo de quem você acha que você vai se tornar quando você tiver mais acesso a bens materiais, mais acesso a conforto, uma vida financeiramente mais confortável? A gente precisa entender e refletir dentro da gente como é que a gente acha que o dinheiro nos transforma em quem nós não somos, e isso é uma fonte de medo que nos impede de financeiramente continuar avançando e buscando novas oportunidades de viver mais de forma mais confortável. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. A gente vai conversar e começar essa conversa com uma pergunta que eu quero te fazer. E eu quero que você tome um tempo para responder essa pergunta a partir de dentro. Se você tivesse o dinheiro que você deseja, se você alcançasse financeiramente o montante que você quer, quem você acha que você seria? O foco dessa pergunta não é sobre montante, não é para você dizer eu quero X mil reais, nem sobre o que você poderia comprar ou acessar se você chegar no patamar financeiro que você deseja. A pergunta é mais profunda. Quem você se tornaria se você tivesse mais dinheiro? Porque talvez quando você começa a pensar em crescer, a ganhar mais, a ter mais espaço, a ter mais acesso e a viver com mais conforto, não é só o desejo de ter tudo isso que aparece, mas também junto com esse desejo vem um certo incômodo. É quase como se lá no fundo alguma coisa te dissesse assim: beleza, cara, dinheiro é muito bom, mas se eu tiver mais dinheiro, isso aqui da minha vida vai mudar. E esse incômodo te diz que esse mudar não necessariamente é para melhor, porque ele mexe em estruturas que dentro de você ainda não foram expostas e você ainda tem dificuldade de compreender que estruturas são essas. Mas a gente precisa esclarecer um ponto importante aqui, certo? Não tem relação com o quanto você ganha hoje, nem o quanto você consegue ganhar mais, seja empreendendo, seja trabalhando num trabalho formal, seja faturando algo, seja com um salário fixo. Aqui o assunto não é para quem, abre aspas, já tem dinheiro, ou para quem tem todos os seus problemas materiais, financeiros resolvidos e pode pensar em sonhar mais. A questão aqui vem de dentro do ser humano. E como vem de dentro do ser humano, atravessa a todos nós de uma forma bem equânime. E como ele é de dentro, é humano, ele vai aparecendo em mulheres com realidades financeiras também muito diferentes. Então, se por algum acaso, enquanto eu estou falando sobre isso, você ouvir aquela vozinha interna te dizendo: ah, isso não é para mim, a minha realidade é outra, eu não ganho tanto dinheiro assim para ficar pensando nisso, eu ainda preciso sair de uma situação mais difícil para eu começar a pensar nessas coisas de dentro, eu vou te convidar a se perguntar se, na verdade, essa pergunta que eu te faço e essa resposta que você dá não é uma tentativa interna de você encerrar um assunto extremamente delicado ou uma ferida emocional.
Mesmo que a sua realidade hoje seja mais limitada, isso não impede que você comece a se perguntar e fazer essas perguntas importantes sobre a forma como você se relaciona com o dinheiro, inclusive para ter uma relação diferente com ele. É importante esse processo para que você possa ir se sentindo tranquila e confortável, inclusive para buscar uma realidade financeira diferente. Mas vamos continuar essa conversa e aprofundar ainda mais, porque aqui a gente vai mais fundo. Quando eu falo para você que algo te bloqueia de ir em direção ao dinheiro, a uma vida material mais confortável, o que costuma estar em jogo não é o dinheiro, é a imagem que você tem de quem tem dinheiro. Se você pensa, por exemplo, de alguém que você conhece e que ganhou mais dinheiro, foi promovida, mudou de emprego para algo melhor, começou a empreender, ou seja, tem um faturamento um pouco melhor, que imagem você tem de pessoas que têm dinheiro? Rico é a pessoa que ganhou dinheiro roubando, rico é a pessoa que tem dinheiro porque fez falcatrua. Essa imagem, ela tem muito a ver nessa relação e nessa trava interior de buscar algo mais, independente do quanto mais você deseja ter. Se você observar com honestidade, tá? Honestidade, para mim, é um dos valores mais fundamentais para a gente lidar com o dinheiro. Essa imagem, quase sempre, ela não é muito boa. Se você pensa em alguém que tem dinheiro, você dificilmente vai ter uma imagem completa como alguma coisa realmente favorável. É só você pensar naquele amigo que mudou de emprego, né, recebeu uma promoção, era um colega de trabalho e por causa disso mudou o padrão de vida de alguma forma. Nesse exercício de honestidade radical, que imagem você tem dessa pessoa? Como você vê essa pessoa? Como essa pessoa parece para você depois que o dinheiro entrou na vida dela? Talvez a sua primeira resposta seja: a pessoa é super batalhadora, foi atrás do que ela quer. Mas se no fundo, perceba se não fica com um gostinho de nossa, fulano ganhou mais dinheiro e ficou besta. Nossa, fulana ganhou, aumentou o salário e não fala mais com os pobres. Nossa, a pessoa não se importa mais conosco, se afastou dos amigos, não quer mais saber daquele familiar. Crenças como essa não surgiram do nada. Elas começaram a ser aprendidas e repetidas e acabaram se tornando, abre aspas, verdades absolutas e universais. E aí, em algum nível, tudo isso vai se formando numa associação interna que você vai fazendo. Se eu tiver dinheiro, é isso aqui que eu vou me tornar. E pensa comigo. Se você percebe a si mesma como uma mulher ética, batalhadora, cuidadora, sensível, que gosta de estar num ambiente com os amigos, sentar no bar, conversar potoca, você vai realmente querer caminhar numa direção diferente dessa que você se percebe, dessa que está estabelecida na tua cabeça? Você vai querer ter dinheiro se o dinheiro vai te afastar de ser isso? Bom, se você refletir de uma forma honesta, eu sei que você vai dizer assim, lógico que não. Se eu tiver dinheiro, eu vou deixar de ser sensível? Eu não vou querer dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu não vou poder ser cuidadora? Eu não vou ser. E aí o que aparece na prática são pequenos momentos, mas muito consistentes. Aos poucos você se segura, aos poucos você não se coloca tanto, aos poucos você dá passo, mas não sustenta. Você vai atrás daquele emprego e você se sabota. Você diz, eu não sou para essa vaga é boa demais para mim, eu não tenho o que preciso para isso. Você começa a entrar em um processo interno a gente pode falar essa palavra. Eu acho que ela está um pouco esvaziada de sentido, mas talvez ela caiba aqui. Você entra em um processo de autossabotagem. Aos poucos, você vai tirando o pé daquilo que você deseja,
não por medo, não por descuido, não porque você no fundo você acha que você está sendo cautelosa e você está tendo bom senso e você está sendo cuidadosa, mas no fundo é porque tem alguma coisa dentro de você que está sendo evitada, ou pelo menos você está tentando evitar ativar dentro de você, acessar e lidar com essas partes que são mais difíceis, mais profundas. Tem uma ideia muito repetida de que o dinheiro, ele muda as pessoas. Mas se a gente olhar com bastante cuidado, não é bem isso que acontece, não é bem isso que a realidade vai mostrando. O dinheiro, ele não muda ninguém. A gente não se transforma do bonzinho para o malzinho com 10 reais a mais. Eu sei que 10 reais é um número fictício, tá? Eu quero que você troque 10 reais por qualquer montante que você imagine que esteja aí na sua cabeça. Não é a presença de dinheiro que vai transformar alguém de alguém cuidadoso para alguém egoísta, de alguém que é mais cauteloso, de alguém que enfia o pé na jaca e dá as costas para todo mundo, de alguém que participa de eventos, que está presente para alguém sempre ausente. O dinheiro, na verdade, ele não transforma ninguém. Ele amplifica algo que já pode estar dentro de você. Ele põe uma lupa, ele não cria do zero, ele intensifica o que já está ali. E aqui a nossa reflexão chega num ponto mais sensível e que pode te ajudar a mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro e com a sua vida financeira como um todo. A pergunta-chave deixa de ser quem eu vou me tornar, que foi a pergunta que a gente começou lá atrás, e começa a ser quem eu tenho medo de parecer se eu tiver dinheiro. Quem eu tenho medo que torne evidente se eu tiver mais dinheiro. Quais das minhas sombras, dos meus aspectos que eu preferia não olhar dentro de mim, eu vou ter que encarar. Porque às vezes, gente, o dinheiro ele não assusta. É o contato com essas partes de dentro de você que fazem com que você tenha uma imagem diferente da que você construiu, que realmente nos ativa um determinado receio de ir além. É quase como se o dinheiro te colocasse numa posição de uma escada. Quanto mais você sobe nessa escada, mais amplo é o seu olhar, mais aspectos seus você precisa cuidar e gerenciar, mais exposto a si mesmo você vai ficar. E essa exposição a partes suas que estão dentro de você e que você vai precisar lidar com elas, é que realmente assusta. E assusta de uma forma que, aos poucos, você vai tirando o pé e vai evitando ter mais dinheiro, porque isso faz com que você entre em xeque, entre em um espaço de refletir sobre você naquele momento. Por exemplo, uma mulher que sempre colocou todo mundo à frente de si mesma pode começar a sentir vontade de se priorizar quando ela tem dinheiro. Ela vai querer fazer aquela viagem que ela gostaria de fazer há tanto tempo. Ela vai querer fazer aquele procedimento estético que ela tanto queria fazer. Ela vai comprar aquela roupa que ela sempre quis comprar. E aí, ela que colocou todo mundo na frente pode sentir esse movimento como egoísmo. Por que não? Eu vou começar a pensar em mim ao invés de colocar todo mundo na minha frente. Ou então, uma mulher que aprendeu a ser correta, equilibrada, de olhar a vida de um lugar mais contido, de não acessar o seu próprio brilho, não ter desejos próprios. Vai começar a perceber que o dinheiro vai fazer com que ela tenha uma ambição. Nossa, eu tenho isso aqui, consegui aquilo ali, eu acho que eu vou querer mais. Por que não? E aí,
quando ela começa a acessar isso dentro dela, ela pode sentir essa ambição, que é natural do ser humano, como uma ganância. Ou então, você vai lá, se esforça para pertencer, se esforça para fazer parte, está sempre presente em todos os lugares, em todas as festas, em tudo que as pessoas ao seu redor fazem. E na hora que você tem dinheiro, você vai querer fazer coisas diferentes. Ao invés de ir sempre para aquele mesmo bar, o seu dinheiro vai te dar acesso a um outro restaurante. Mas se eu for para esse restaurante, eu vou precisar ir sozinha, porque todo mundo que eu conheço vai para aquele lugar. E esse dinheiro a mais vai te dar a sensação de que você vai deixar de pertencer, porque você não vai querer viver as mesmas coisas que as pessoas estão vivendo ao seu redor. Nada disso, gente, nasce com dinheiro. Nada disso, o dinheiro tá mostrando para você que você mudou por completo só porque você tem dinheiro. Mas o dinheiro vai deixar isso mais visível. Se antes você tinha uma capacidade financeira que não permitia você desejar uma vida diferente, quando você tem dinheiro, você tem a liberdade de escolha, de fazer algo diferente. Isso pode fazer com que você comece a questionar quem você é. E se isso não está refletido, visto internamente, muito bem assentado e aceito para você, por você, como sendo natural, o caminho que você vai escolher de uma forma muito automática e mais seguro é: não, eu não quero crescer, não, eu vou ganhar menos, não, isso não pode estar acontecendo. E não porque você não pode, mas porque do jeito que está organizado aqui dentro, do jeito que você se estruturou, mexer nessas estruturas vai te custar muito caro. E não vai custar caro financeiramente. Ou vai te custar caro porque você vai precisar dar um freio no ganhar mais, ou vai te custar caro porque você vai ter que questionar aquilo que você acha que você é, ou as relações que você mantém, os lugares que você vai pertencer. Você vai querer novas aventuras, habitar novos espaços, e isso vai fazer com que você olhe para dentro de si e se pergunte: será que eu não estou sendo ambiciosa? Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sendo isso, isso, isso e isso? E uma das duas coisas você vai ter que pagar o preço. E na maior parte das vezes, o preço que, sem querer, a gente acaba pagando é: eu não vou ganhar mais dinheiro. Porque se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que questionar todas essas coisas aqui dentro? Eu vou ter que, abre aspas, ser outra pessoa? Não, isso aqui é muito mais doloroso. Isso aqui é mais caro do que isso aqui. O dinheiro, eu consigo lidar com uma vida financeira um pouco mais contida, de não ter acesso a algumas coisas que eu gostaria de ter. E eu acabo negando que eu desejo ter essas coisas só porque, abre aspas, hoje eu não tenho dinheiro. Ao invés de ir atrás, sabendo que no momento em que eu tiver acesso a uma vida mais confortável, tem uma outra parte da minha vida que começa a ser questionada. E aqui eu começo o momento de te fazer um convite a uma reflexão para que você possa começar a entender como encontrar caminhos diferentes para a sua vida. O convite aqui, ele é mais simples, mas não necessariamente mais fácil ou mais raso. Ele é profundo e ele também é bem mais difícil. Se você quiser, em algum momento com mais calma, escreva essa frase aqui: se eu tivesse mais dinheiro, 3 pontinhos. Eu gostaria de ter acesso, comprar, receber, ir atrás de 3 pontinhos. Mas isso me faria ser percebida como 3 pontinhos. E deixa vir. Deixa vir a resposta que vier, sem filtrar, sem se julgar, sem se condenar e tentando ser radicalmente honesta e justa com você. É um processo de autoconhecimento. Eu tenho medo de me afastar das pessoas, eu tenho medo de mudar, eu tenho medo de ser vista de um jeito que eu não gostaria de ser, eu tenho medo de perder relações. Isso não é um problema para você resolver rápido. É uma questão para você refletir, digerir, entender, para que você possa dar passos com mais segurança no lugar em que você quer habitar. Porque enquanto isso não é visto,
Você vai continuar, né, organizando as suas escolhas financeiras com base em partes de uma vida que não estão te sustentando e te dando um chão para você habitar. E quando isso começa a ganhar consciência, você começa realmente a refletir, o dinheiro deixa de ser uma ameaça e passa a ser algo que você pode sustentar. Porque é o seu chão que você está habitando. O dinheiro começa a ser algo que facilita uma vida que você deseja viver, sustenta uma pessoa que você deseja ser, não retira o teu valor interno humano e ao mesmo tempo só te proporciona conforto, sem que você tenha que perder relações, sem que você tenha que perder a si mesma no processo. Crescer financeiramente não é só sobre ganhar mais dinheiro, é sobre conseguir se reconhecer mesmo quando a vida se expande. Se esse episódio te ajudou de alguma forma e pode ajudar também uma outra pessoa, encaminha para ela, traz ela aqui para a gente refletir sobre isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.